Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, já vimos o procedimento para a incorporação de um tratado internacional sobre direitos humanos, ou de um tratado internacional na realidade, como se dá na República Federativa do Brasil. É um ato complexo, manifestação do presidente da República, manifestação do Congresso Nacional, etapas internacionais, etapa nacional e depois volta para a etapa internacional. Mas, uma vez inserido o tratado internacional em nosso ordenamento jurídico brasileiro, qual será o seu status? Dentro da famosa pirâmide de Kelsen, onde que ele se encontra, no que tange à hierarquia. Lembra da pirâmide de Kelsen, pessoal? Kelsen utilizava uma pirâmide para quê? Para simbolizar, para representar onde que cada ato normativo se encontra e qual é a hierarquia que ele tem em nosso ordenamento jurídico brasileiro. Vocês sabem muito bem que modernamente, no topo da pirâmide, nós vamos ter o quê? As normas constitucionais. Eu falo em bloco de constitucionalidade. Por que não apenas e tão somente a Constituição Federal? Vocês sabem muito bem que não são apenas aqueles dispositivos que estão inseridos no texto constitucional que possuem status constitucional. Eu posso ter normas fora da Constituição Federal com conteúdo de norma material, portanto, materialmente constitucionais. E elas vão servir também de parâmetro para a aferição de eventual constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Por isso que eu falo em bloco de constitucionalidade. Então nós temos os dispositivos da Constituição Federal e normas ao lado da Constituição que estão fora delas, mas que têm um conteúdo de norma material. Então elas estão também no topo da Constituição. E abaixo dela, abaixo do topo, nós vamos ter os demais atos normativos. Então você pega, por exemplo, artigo 59 da Constituição, vai encontrar diversas outras espécies normativas. Lei ordinária, lei complementar e assim sucessivamente, né? Medida provisória, lei delegada, dentre outros atos. E o Tratado Internacional incorporado na República Federativa do Brasil. Aqui eu vou fazer uma distinção, eu vou trazer o posicionamento da jurisprudência, vou trazer posicionamento de alguns doutrinadores que eu, inclusive, me filio a esse posicionamento ali. Tratado internacional. Se for um tratado internacional geral, ou seja, aquele tratado internacional que não versa sobre direitos humanos, o entendimento é que esse tratado internacional geral ele terá status de lei ordinária. Status de lei ordinária. Isso significa dizer que ele estará abaixo do topo e, portanto, esse tratado ele deve ter o quê? Compatibilidade com as normas constitucionais. E o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos? Em 2004, com a promulgação da emenda constitucional número 45, houve a inserção do parágrafo 3º ao artigo 5º da nossa Constituição Federal, preceituando o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, com relação à Câmara e com relação ao Senado, terão em 2/5 em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Veja aqui, pessoal, acompanha comigo aqui na tela. Tratados internacionais aprovados em cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos, ou seja, 2 turnos na Câmara, 2 turnos onde?
no Senado. Em cada um desses turnos, tem que ter aprovação por pelo menos 3/5 dos votos. Pelo menos 3/5 dos votos terão status de norma constitucional. Então, com o advento desse parágrafo 3º, qual que foi o entendimento? Todo e qualquer tratado internacional que for de direitos humanos ou convenção que for incorporado ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, seguindo esse procedimento aqui, terá status de norma o quê? Norma constitucional, terá status de emenda constitucional. Professora Flávia Pelvezan, por exemplo, critica esse dispositivo, já eu vou passar os motivos aqui da crítica. Então, depois da emenda constitucional 45, os tratados internacionais que forem incorporados ao nosso ordenamento jurídico brasileiro terão status de norma constitucional, de emenda constitucional. E os tratados internacionais ou convenções internacionais sobre direitos humanos que forem incorporados ao nosso ordenamento jurídico, seguindo o procedimento mais simples ou até mesmo antes do advento da emenda constitucional 45. Qual que é o status dele? Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento que vai trazer status diferentes para os tratados internacionais sobre direitos humanos, a depender do procedimento e a depender do momento em que houve a sua incorporação. Para o Supremo Tribunal Federal, terão status de norma constitucional, ou seja, estarão no topo da Constituição Federal, todo e qualquer tratado internacional de direitos humanos ou convenção internacional de direitos humanos que forem incorporados a partir da promulgação da emenda constitucional 45, seguindo esse procedimento da emenda constitucional 45. Seguiu esse procedimento e foi depois da emenda 45, terá status de norma constitucional. Por sua vez, para o Supremo Tribunal Federal, se um tratado internacional sobre direitos humanos tiver sido incorporado ao nosso ordenamento antes do advento da emenda 45, ou ainda que após, com procedimento mais simples, não terá status de norma constitucional, mas terá status de norma supralegal, ou seja, estará abaixo do topo, mas acima dos demais atos normativos, ocupando uma posição intermediária. Aí nós teríamos as normas constitucionais, os tratados aí que estariam nessa situação de supralegalidade e abaixo as demais espécies normativas legais. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada, dentre outras. Por isso que o Supremo Tribunal Federal tem esse posicionamento que eu coloquei aqui para vocês nesses 3 tópicos. Normas constitucionais, tá? De acordo aqui com o parágrafo 3º, normas supralegais e normas ordinárias. Hoje, de acordo com o Supremo, nós temos 3 normativos internacionais com status de norma constitucional. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, o Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas. Entretanto, parcela da doutrina, capitaneada aí principalmente pelos professores Cansado Trindade, Flávia Pelvezan, posicionamento esse que eu me filio, todo e qualquer tratado internacional sobre direitos humanos, independentemente do momento que tiver sido incorporado ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, terão status de norma constitucional. 3 são os fundamentos aqui. Primeiro, a própria força expansiva dos valores da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Princípio da prevalência dos direitos humanos, está lá no artigo 4º, inciso 2 da Constituição, e a não taxatividade do rol dos direitos humanos, nem dos direitos fundamentais, que está lá no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Em uma prova discursiva, professor, como é que eu devo responder? Trazendo todas essas nuances aqui que eu coloquei
para vocês aqui, ok? Tem que trazer o posicionamento da jurisprudência do Supremo e o posicionamento de parcela da doutrina. Para finalizar, sempre que houver divergência em uma prova discursiva ou prova oral, é imprescindível que vocês enfrentem essa divergência ali. Maravilha, pessoal? Bons estudos a todos e até nosso próximo encontro.